como você descreveu no início, aí essa frente tripla, né? FC Series, Paulista e Copinha, estão determinando um São Paulo totalmente dividido nesse início, né? Mas pro jogo com o Flamengo ficou o São Paulo principal. Então, força máxima que você me pergunta, se você imaginar que força máxima contém Oscar, Caleri, Lucas e Luciano, eu vou te dizer para você, não. Luciano vai para o banco no primeiro jogo de todo mundo, em tese titular. Não é todo mundo em tese titular, porque o Rafael foi para São Paulo, o Jandrei vai ser o goleiro, mas eu vou te dar o time, você vai me dizer se... Para mim já é uma espinha dorsal do São Paulo titular, a primeira de 2025, com algumas questões, sobretudo essa ausência do Luciano, mas também a ausência do Arboleda, que foi ao Brasil. Eu acho que é diferente o Arboleda ir ao Brasil do Rafael ir ao Brasil. O goleiro é uma outra questão, né? Uhum. Então, o São Paulo contra o Flamengo terá Jandrei, Igor Vinícius, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Pablo Maia e Alisson. Depois eu vou falar um pouco sobre o Pablo Maia. Me surpreendeu ele começar o jogo. Pablo Maia e Alisson. Oscar. Aí o trio que foi o trio do segundo tempo contra o amistoso, contra o Cruzeiro. E na frente, aí o trio considerado titular do ano passado, Lucas, Caleri e Ferreirinha, né? Esse é o time que vai iniciar contra o Flamengo. Se o quarteto vai ser reunido no início do segundo tempo, por exemplo, se o Luciano entra no lugar... O Luciano vai entrar no intervalo. Se ele vai entrar no lugar do Ferreirinha e tal, isso é uma outra questão, mas o time titular primeiro de 2025 não tem o Luciano, tem essa formação que eu te falei, e tem 7 jogadores no banco para o Zubeldia trocar durante o jogo contra o Flamengo. E o que você achou? Achei estranho o Luciano no banco, mas compreensível. O que a gente não viu nem nos jogos treinos, né, ou no jogo treino, ou nos coletivos, é o time com o quarteto, ou seja, com o Luciano e o Oscar juntos. Isso a gente não viu ainda, né? Uhum. E acho que isso é a grande incógnita para a temporada, né? Até aquilo. Rapidinho, porque o Zubeldia falou, o Luciano tem o gol e tem o jogador agora que dá assistência, e eles não vão estar juntos. O complementar, né? Um é complementar ao outro. Agora, tem uma questão também, né, Tironi? O Ferreirinha iniciou muito bem, né? O Ferreirinha foi um dos destaques contra o Cruzeiro. E o Ferreirinha se encaixa muito bem nesse sistema, né? O Lucas de um lado, ele do outro, o Caleri no meio e vai ser o time do ano passado com um armador em vez de um goleador, né? Então, o Oscar em vez do Luciano. Eu acho que para jogar contra o Flamengo e para tentar ganhar do Flamengo, depois a gente vai falar um pouco do Flamengo, é bom. Mas eu tô ainda naquela expectativa de ver se é possível reunir. Não é nem o quarteto, é reunir Luciano e Oscar na mesma equipe, né? Acho que essa é a grande dúvida para a temporada que vem aí. Pois é. Bom, e o Flamengo? Quer falar antes do Flamengo ou fala antes da Não, vamos falar do Flamengo. Fala do Flamengo. Vamos. O Flamengo, ele não é como o São Paulo, que foi para os Estados Unidos fazer 2 jogos, né? O Flamengo só faz esse jogo. Também não é como o São Paulo, que está exaltando a pré-temporada, né? O novo presidente do Flamengo tem criticado a pré-temporada dos Estados Unidos, que era um acordo da diretoria anterior, né? Então, é uma coisa diferente, é o primeiro jogo do Flamengo na temporada, e aí o Flamengo deve fazer o que o São Paulo fez no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Ele vai fazer 2 times, entendeu, Tironi? Ele vai revezar um time misturado. O Felipe Luiz vai fazer o que o Zubeldia fez contra o Cruzeiro. É um time misturado no primeiro tempo, um time misturado no segundo tempo. Então, assim, vou te falar, um time deve ter o Rossi, Varela, João Vitor, que é moleque, Léo Pereira e Alexandre. Everton Araújo, Alcaraz e De La Cruz. Gerson, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves. O outro, Matheus Cunha, Wesley, Léo Ortiz, Carbone, garoto da base, e Ayrton Lucas. Alan, Pulgar e Arrascaeta. Luiz Araújo, Plata e Michael. É misturado. E, de novo, eu acho o time 2, como era o do São Paulo, mais forte do que o time 1. E aí,
O São Paulo, do segundo tempo do jogo com o Flamengo, só vai ter 7 reservas, né? Não tem um time inteiro para trocar. Além do Luciano, o São Paulo vai ter o Igão, o Patrick, o Bobadilha, o Marcos Antônio, o Eric, o André Silva e o Luciano, né? São os reservas ali para o Zubeldia trocar no primeiro tempo. E aí, eu acho que essa partida contra o Flamengo é uma situação para o São Paulo diferente, é uma circunstância diferente, não é exatamente uma pré-temporada, já é mais ou menos o time titular contra o time... como se o São Paulo tivesse uma semana à frente do Flamengo em termos de preparação, e o Flamengo fazendo essa primeira partida que o São Paulo fez contra o Cruzeiro, trocando os times, enquanto o São Paulo mais Cruzeiro do que o São Paulo na primeira partida, fazendo o time ideal no começo, com algumas trocas na segunda etapa. Esse vai ser o São Paulo contra o Flamengo às 17 horas. E também não é Orlando, é Fort Lauderdale, que você conhece bem, o jogo das 17 horas desse domingo. Muito bem. E o Luiz Gustavo se machucou. Postei um stories ontem aqui, primeira lesão do ano. O Zubeldia tinha comemorado não machucar ninguém lá contra o Cruzeiro. Machucou, quebrou o dedo, quebrou o pé, uma fratura no pé, 1 mês fora. E isso acho que impacta nessa história do Pablo Maia começar jogando, me parece. Não só isso, acho que impacta em tudo que está acontecendo, né? Primeiro, Pablo Maia vai ter que começar um jogo e não era essa a programação. Jogaria o Luiz Gustavo. Segundo, tira o Bobadilha do time do Paulista e deixa o Bobadilha nos Estados Unidos com o resto. Terceiro, vai dar, talvez, aí o beneficiado dessa história toda é o Santilongo, que estava para sair e agora se vê necessário no elenco, né? O Santilongo vai jogar o jogo contra o Botafogo em Ribeirão e vai ser uma opção, porque são 30, 40 dias de recuperação. Então o Santilongo vai ser utilizado, sim, até porque o Pablo Maia não está inteiro, o Luiz Gustavo está machucado. O Luiz Gustavo teve uma lesão no começo do ano passado, no tendão, ficou um tempo fora, depois voltou muito bem e praticamente não se lesionou mais. A fratura do dedinho não é grave, não é no metatarso, que é do lado do pé, é uma coisa simples, mas exige repouso por 1 mês. Então Pablo Maia vai ter que acelerar, Santilongo vai ter oportunidades, e no time contra o Flamengo, quando for tirar o Pablo Maia, essa é uma questão. Se o Alisson vem para primeiro volante e entram Bobadilha ou Marcos Antônio, ou se vão jogar Marcos Antônio e Bobadilha juntos, sem primeiro volante, e aí aquela formação péssima para mim, foi a formação que perdeu para o Internacional em casa com Bobadilha e Marcos Antônio, aí eu não acho boa. Enfim, a lesão do Luiz Gustavo, que o Zubeldia, tudo que ele não queria, impacta em um monte de situações para a temporada já nas primeiras semanas. Tironi está lá, tipo, dá uma metalizada, mas eu vou para o próximo tópico nosso aqui. Além dessa situação do Luiz Gustavo e das consequências para essa questão, nós vamos impactar na situação do time que vai jogar contra o Botafogo pelo Paulista. E aí, é aquilo que eu já falei para vocês. O Bobadilha seria titular do time que ia jogar contra o Botafogo. Ele ficou na pré-temporada, então Bobadilha não é mais uma opção, né? E aí, antes de falar do time que vai jogar contra o Botafogo com -1, já que o Bobadilha teve que voltar do aeroporto para a concentração nos Estados Unidos, esse time que vai ficar nos Estados Unidos, todo mundo, antes de ser dividido o time, houve uma baita bronca do Zubeldia na última atividade, todos juntos. Até falei, o Tironi ficou surpreso e tal. O Zubeldia pegou um pouco pesado algumas frases, porque agora os jornalistas estão cobrindo os treinos na beira do campo e como na nossa época, Tironi, eles ouvem o que o técnico fala, né? Naquelas rodinhas e tal.
O Zubeldia falou coisas como não jogamos nada nos 7 últimos jogos do ano passado e é inadmissível tomar o gol que a gente tomou contra o Cruzeiro no começo da partida, do jeito que a gente tomou. Então, aquele gol contra o Cruzeiro, depois o Lucas falou sobre isso, que ele elevou o tom mesmo, o Zubeldia ficou muito bravo do jeito que o São Paulo começou o jogo contra o Cruzeiro, tomando um gol aos 40 segundos. Essa foi a tônica da primeira cobrança da temporada. Ele ficou no comando da equipe por questões contratuais contra o Flamengo. Vai comandar junto com o Grueso, que é o auxiliar equatoriano. Mas eu imagino que o começo do jogo do São Paulo contra o Flamengo seria muito mais ligado. A questão aí, Tironi, é o outro time, que é um time completamente... É o time do Paulista, dirigido pelo Max Cubeiras, todo meio remendado, que é talvez o último assunto do nosso vídeo aqui, que é a coisa mais complexa dessa pré-temporada. É quem voltou e vai jogar em Ribeirão Preto, e não exatamente a turma que ficou e vai jogar contra o Flamengo, completando uma pré-temporada digna, digamos assim. Quem ficou, eu acho que faz uma pré-temporada completa. Quem voltou, não exatamente, e vai ter que jogar contra o Botafogo numa mistureba daquelas, cara. Muitos dois que vão completar o time titular, um volante e um centroavante, são o Hugo e o Rian Francisco, justamente os dois jogadores que o Zubeldia mais gosta. Porém, é preciso esperar o day after de Hugo e Rian Francisco da Copinha. Depois ele enfrentar o Cruzeiro. Como é que eles vão estar? Quais as condições, né? Além desses dois que seriam titulares contra o Botafogo, os outros da Copinha, que em tese também precisa ver como é que eles vão terminar contra o Cruzeiro, vão completar o banco contra o Botafogo, são o João Pedro, goleiro, o Negruti, volante, esse mais experiente, o Bezerra, do Sub-17, volante, o Ferreira, que é um cara que deve jogar no segundo tempo, meio atacante, o Alves, que é o camisa 10 da base também, meia, e o Luca, que é de Sub-17, é uma das grandes esperanças para o futuro. Enfim, essa é a lista prévia, sem saber como é que vão ser as sequelas de São Paulo e Cruzeiro pela Copinha. Então, o São Paulo... para o jogo de estreia do Paulista, cara, é um dos maiores Frankensteins que eu já vi na minha vida. Eles vão ser treinados na lousa por um auxiliar técnico. É bom que o torcedor entenda, sobretudo, não é São Paulo e Flamengo, que ele entenda sobretudo Botafogo e São Paulo na segunda-feira. Então é isso, galera. É isso, o jogo de hoje contra o Flamengo. O time é competitivo contra o Flamengo, vai ser competitivo, né? Então, o Zubeldia tá certo de dar bronca. Pô, levar aquele gol que a gente levou contra o Cruzeiro é inadmissível, sendo pré-temporada ou sendo meio de temporada, né? E depois o time contra o Botafogo amanhã realmente vai ser um time remendado, mas dá pra jogar, dá pra tentar arrancar um empatezinho lá também. Acho que não vai afetar muito o São Paulo, na minha visão não vai afetar muito o São Paulo. Ele leva o Rian Francisco, velho. Esse cara aí mete gol pra caramba, esse cara aí é muito bom jogador. Tem tudo pra ser uma boa revelação. Ele e o camisa 10 lá tem tudo pra ser uma boa revelação do São Paulo. Porque realmente eles são muito bons jogadores e mostraram isso nesse último jogo aí, 3-1 pro São Paulo no Cruzeiro, e ele tirou onda. E pode ser um jogador que pode ajudar muito o São Paulo no profissional. E ó, na hora de vender, o São Paulo vai ganhar um grana com esse cara aí, porque ele é diferente. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, todos crescem por Arnaldo, tirando o link do canal dele na descrição, galera. Valeu, hoje tem São Paulo e Flamengo, e São Paulo e Flamengo sempre é clássico e sempre dá bom. Sempre é um jogo bom e vamos acompanhar, valeu? É nóis!